Equação do segundo grau. Denomina-se equação do segundo grau toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, com coeficientes numéricos a, b e c. Ou seja, quem que é a, quem que é b, quem que é c. O a é o número que está perto do x elevado a 2, é o número que acompanha o x ao quadrado. O b é o número que acompanha o x. E o c é aquele número sozinho, aquele número que não tem incógnita, não tem letra. E um detalhe, o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, vai anular o termo x ao quadrado. Se anular o termo x ao quadrado, nós não teremos uma equação do segundo grau. Nós teremos uma equação do primeiro grau. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente identificar os coeficientes numéricos, o a, b e c. No primeiro exemplo, eu tenho x ao quadrado mais 2x mais 1. Quem que é o a? O a é o número que acompanha o x elevado a 2. Como não tem número nenhum acompanhando o x elevado a 2 e nem nenhum sinal, eu sei que o sinal é positivo. E o a, que número que é? Se não tem número nenhum, o número é 1. Então, o a é mais 1, ou 1. O b é o número que está acompanhando o x. Quem que acompanha o x? É o mais 2x. Então, o b, nesse caso, é mais 2. Ou posso escrever também somente o número 2. O c é aquele número sozinho, aquele número que não tem incógnita, que está sem letra. Nesse caso, o c é mais 1. Outro exemplo, equação de 5x menos 2x ao quadrado menos 1. O que é o a? O a é o número que está acompanhando o x ao quadrado. O a, nesse caso, é o menos 2. O que é o b? O b é o número que acompanha o x. O b é 5. E quem que é o c? O c é o número sozinho, sem incógnita. O c é menos 1. Então, eu tenho menos 2, porque o a é o número que acompanha o x ao quadrado. Está escrito menos 2x ao quadrado. O 5, que é o coeficiente b, que é o número que está acompanhando o x, que é mais 5x. Então, o b é mais 5. E o c é menos 1, que é o número sozinho, sem letra, sem incógnita. Classificação. As equações do segundo grau, elas podem se classificar em completas ou em incompletas. Quando a equação é completa, quando ela é incompleta? Ela é incompleta se um dos coeficientes b ou c for nulo, ou se b e c também forem nulos. Ou seja, se b for igual a zero, ou se c for igual a zero, ou se b e c forem iguais a zero. Então, temos uma equação do segundo grau incompleta, se caso algum desses termos b ou b e c forem iguais a zero. Primeiro caso, quando b é igual a zero. Considere a equação do segundo grau incompleta, x ao quadrado menos 9. Olha só, eu fazendo x ao quadrado menos 9, eu tenho o a. O a é o número que acompanha o x ao quadrado, que é mais 1. O b é o número que acompanha o x. Eu não tenho x nessa equação, eu tenho x ao quadrado. X não. Então, o b é 0. E o c é aquele número sozinho, aquele número que não tem incógnita, que não tem letra. O c é menos 9. Portanto, eu tenho o a igual a 1, o b igual a 0 e o c igual a menos 9. Logo, eu tenho a equação do segundo grau incompleta, porque um dos termos, o b ou o c, é igual a 0. E nesse caso, o b é igual a 0. Para resolver isso aqui, eu jogo menos 9 para depois da igualdade. Tudo que eu passo para depois da igualdade é troca de sinal. Então, vai ficar x ao quadrado igual a mais 9. X sozinho vai ser o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, eu tenho duas respostas. X é mais ou menos 3, ou seja, x é mais 3 ou x é menos 3. Então, o conjunto solução, o conjunto verdade é menos 3 e mais 3. Segundo caso, quando c é igual a 0. Considere a equação do segundo grau incompleta. Vai ficar assim, olha, x ao quadrado menos 20x igual a 0. Bom, nesse caso eu tenho o a igual a 1, o b é menos 20 e o c é 0. Basta fatorar o fator comum, ou seja, está aparecendo x em todas, não é isso? Basta eu fatorar o fator comum, ou seja, como se eu estivesse dividindo todo mundo por x. Então eu coloco x, que é o fator comum,
Abro parênteses e vou dividir todo mundo por x. X ao quadrado dividido por x, dentro do parênteses vai dar x. Agora, menos 20x dividido por x, dentro do parênteses vai dar menos 20. Então, vai ficar x que multiplica x menos 20 igual a zero. Bom, eu tenho uma multiplicação agora de duas equações do primeiro grau, uma x e a outra x menos 20. Uma multiplicação de duas equações do primeiro grau que são iguais a zero. Ou seja, quando eu tenho uma multiplicação de duas equações, eu vou igualar todas a zero. Primeiro, x igual a zero. Segundo, aqui é a equação que está entre parênteses, x menos 20 igual a zero. X menos 20 igual a zero, eu vou resolver, vou jogar o menos 20 para depois da igualdade, vai ficar x igual a 20. Então, eu tenho duas respostas aqui, que é 0, porque x igual a 0, e a outra 20, porque x igual a 20. Então, meu conjunto verdade aqui é 0 e 20. Então, quando C for igual a 0, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar em evidência, vocês vão fatorar o fator comum. E o terceiro caso, quando o B e o C for igual a 0, tudo a 0 ao mesmo tempo, vai ficar 2x ao quadrado igual a 0. X ao quadrado sozinho, 0 sobre 2, ou seja, x ao quadrado igual a 0. Se x ao quadrado é igual a 0, o que eu vou fazer? Tirar a raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 é 0, então nesse caso x é 0. Quando eu não tiver nem o termo B nem o termo C, o único conjunto verdade da solução vai ser 0. Resolução de equações do segundo grau. A resolução de equações do segundo grau incompletas já foi explicada anteriormente, já foi explicada acima. Vamos agora resolver as equações do segundo grau completas, ou seja, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ou seja, o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c são números reais não nulos, ou seja, nenhum deles é igual a 0. Uma equação de segundo grau pode ter duas raízes reais, que podem ser determinadas pela fórmula de Bhaskara. Qual que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é o seguinte: x é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E o que é delta? Delta é b elevado ao quadrado menos 4ac. O que vocês têm que fazer é o seguinte: tanto a quanto b quanto c são os coeficientes da equação do segundo grau. Lembrando que o coeficiente a é o número que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente b é o número que acompanha o x, e o coeficiente c é aquele número sozinho, que não tem incógnita. Então, x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, essa é a fórmula de Bhaskara. Ou eu faço x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, resolvendo o delta primeiro, ou eu faço x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Utilizando a fórmula de Bhaskara, vamos resolver alguns exercícios. Número 1. 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a 0. O que é o a nessa equação? O a é o número que acompanha o x elevado a 2. Nesse caso, o a é o número 3. O que é o b? O b é o número que está acompanhando o x. No caso, o b é o menos 7, menos 7x. E o c é o número sozinho, sem incógnita, ou seja, o c é o número 2. Resolvendo esse exercício, eu tenho delta igual b ao quadrado menos 4ac. O que é b? Menos 7. Então, vou fazer menos 7 ao quadrado, entre parênteses, menos 4 que multiplica o a. Quem que é a? Mais 3. Quem que é c? Mais 2. Eu não coloquei nem o a nem o c entre parênteses. Já que eles são positivos, não é necessário. Agora, o menos 7 entre parênteses elevado a 2... Lembrando as regrinhas da potenciação lá da primeira parte do DVD, diz o seguinte: quando o expoente é par e está entre parênteses, o resultado é positivo. Então, menos 7 ao quadrado vai dar mais 49. Menos 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, 49 menos 24 é igual a 25. O que eu resolvi primeiro? O que eu fiz primeiro? Eu resolvi o delta.
Eu não quis ir na fórmula direta, aquela fórmula que x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Eu quis resolver o delta primeiro. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Fica mais fácil assim. Então agora, substituindo na fórmula matemática, eu tenho x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então é o seguinte, x é menos b. Quem que é b? Menos 7. Como b é um número negativo, eu vou colocar ele entre parênteses. Então vai ficar menos parênteses. Dentro do parênteses eu vou colocar o resultado de b, que é menos 7. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem que é delta? Eu resolvi. Eu encontrei o delta igual a 25. Então, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2a. Quem que é a? A é o número positivo mais 3. Então, não precisa de eu colocar entre parênteses. Então, vai ficar 2 vezes 3. Resolvendo, eu tenho um sinal antes do parênteses e um sinal dentro do parênteses. Eu vou multiplicar esses sinais, já que quando há parênteses, há multiplicação. Nem que seja só de sinais, mas há multiplicação. Então, fazendo isso aqui, eu tenho menos vezes menos, mais 7, mais ou menos raiz quadrada de 25, 5, sobre 2 vezes 3, 6. Eu tenho mais 7, mais ou menos 5 sobre 6. Eu não resolvo um exercício com mais ou menos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar. Ou uma hora é mais e uma hora é menos. Mas nunca mais ou menos. Então vai ficar assim, olha. X, eu vou chamar de x'. 7 mais 5 sobre 6. X duas linhas. 7 menos 5 sobre 6. Por que eu mudei o sinal somente do 5? Porque o mais ou menos estava na frente do 5. Então, uma hora é mais 5, outra hora é menos 5. Então, resolvendo, eu tenho 7 mais 5, 12. 12 dividido por 6 dá 2. E resolvendo a segunda parte, 7 menos 5, 2. 2 dividido por 6. Como 2 dividido por 6 não é uma divisão exata, eu vou deixar a resposta em forma de fração. 2 sextos. O que é 2 sextos? Eu vou simplificar isso aqui por 2, vai dar 1 sobre 3, ou seja, 1 terço. Logo, o conjunto verdade ou conjunto solução da equação é conjunto verdade vai ser 1 terço e 2. Por quê? Porque o x deu 1 terço e o outro deu 2. Então, 1 terço e 2, essa é a resposta correta. Resolvendo a equação do segundo grau, menos x ao quadrado mais 4x menos 4 igual a 0. Primeiramente, vamos encontrar os coeficientes. O coeficiente de A é o número que acompanha o x ao quadrado, que nesse caso o A vale menos 1. O B é o número que acompanha o x, sem ser x ao quadrado, é lógico. Então o B vai ser mais 4. E o C é o número sozinho sem incógnita. O C é menos 4. Primeiramente, nós vamos resolver encontrar o delta. O que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então é o seguinte, o que é b? 4 ao quadrado menos 4 que multiplica o a. O a é menos 1, que multiplica o c, que é menos 4. Então, o que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado, 16. Multiplicando os sinais aqui de 4ac. Como é menos 4ac, menos 4 vezes menos 1, menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4, deu mais 4. Mais 4 vezes o menos 4 que ainda falta, mais vezes menos, menos. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16 igual a 0. Quando o delta der 0, eu vou ter uma única raiz, ou seja, as raízes vão ser reais e iguais. No caso do exercício anterior, o delta deu 25. Quando a raiz for maior que 0, quando o delta der maior que 0, eu vou ter duas respostas diferentes, ou seja, duas raízes reais e iguais. Então, substituindo na fórmula de Bhaskara, eu tenho x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O b, como é 4, o menos b, então, vai ficar menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de delta, ou seja, raiz quadrada de 0, sobre 2a, ou seja, 2 que multiplica menos 1. Então, vai ficar o seguinte, menos b é menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0,
sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Então, vai ficar menos 4, mais ou menos 0 sobre menos 2. Como eu tenho mais ou menos 0, eu tinha que dividir isso aqui em duas partes, ou seja, menos 4 mais 0 sobre 2 e menos 4 menos 0 sobre menos 2. Aliás, todos os dois denominadores menos 2. Como 0 subtraindo ou somando não faz diferença nenhuma ao número, então todos, tanto x' como x2' vai ficar menos 4. Dividido por menos 2, menos dividido por menos, mais 4 dividido por 2, 2. Então vai dar mais 2. Logo, x é 2. Ou seja, se o delta der igual a 0, existem duas raízes reais. Porém, as raízes são iguais. Tanto x' quanto x2' vai dar 2. Nesse caso, tivemos a equação do segundo grau com duas raízes reais iguais, quando o delta for igual a 0. Sempre que o delta for igual a 0, terão duas raízes reais, porém iguais. Exemplo 3. Vamos resolver o exercício 5x² menos 6x mais 5 igual a 0. Então, primeiramente, encontrar os coeficientes. O A é igual a 5. Por quê? Porque o A é o número que acompanha o x elevado a 2. E nesse caso é 5. Como não tem sinal, é mais 5. O B é o número que acompanha o x. O B é menos 6. E o C é aquele número sozinho, sem letra. O C é mais 5. Então, delta vai ser o quê? B² menos 4AC. Quem que é B? Menos 6. Então, menos 6². Vou colocar em parênteses por quê? Porque se eu colocar o menos 6 fora do parênteses, a hora que eu elevar a 2, vai dar menos 36. E eu tenho que colocar ele entre parênteses. O número elevado ao quadrado tem que ser positivo. Então, menos 6², menos 4 que multiplica o A. Nesse caso é 5, que multiplica o C, que também é 5. Menos 6² é mais 36. Agora, menos 4 vezes 5 vezes 5. Menos vezes mais. Menos vezes mais. Menos. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Então, 36 menos 100 vai dar menos 64. Note que, nesse caso aqui, o delta é menor que 0. Toda vez que o delta for menor que 0, a resolução da equação do segundo grau ela para por aí. Por quê? Porque se eu for para o terceiro passo da equação, que é fazer x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, a hora que aparecer a raiz quadrada de delta, não existe raiz quadrada de número negativo. Ou seja, não existe a raiz real, só se fosse complexa, mas no caso nós estamos mexendo com números reais. Não existe raiz quadrada de número negativo, não existe raiz quadrada real de números negativos. Então, para por aí. Então é o seguinte, a equação não possui nenhuma raiz real porque o delta é menor que 0. Então, logo eu tenho um conjunto vazio. A minha verdade é aquela bolinha cortada, que é o símbolo de vazio. As propriedades da equação do segundo grau. Toda vez que eu tiver que resolver a equação do segundo grau, eu encontro os coeficientes e resolvo o delta, que é b² menos 4ac. A hora que eu terminar de resolver o delta, eu já posso olhar para o delta e saber mais ou menos o que o exercício, como vai ser a resposta do meu exercício da equação do segundo grau. Por exemplo, se o delta for maior que 0, se o delta der um número positivo, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Se o delta for um número igual a 0, eu vou ter duas raízes reais iguais. E se o delta for menor que 0, eu vou parar por ali, ou seja, não vai existir nenhuma raiz real, ou seja, será conjunto vazio. Então, para eu saber mais ou menos o que a resposta do problema vai me dar, basta que eu olhe o delta, o valor dele. Se ele é positivo, raízes reais iguais e diferentes, já que se ele é positivo ele é maior que 0. Se ele for igual a 0, raízes reais iguais. E se ele for menor que 0, se ele for negativo, não existe raiz real, ou seja, conjunto vazio. Também existe a relação entre os coeficientes e as raízes. Por exemplo, a soma de duas raízes da equação do primeiro grau, do segundo grau.
Quando eu estiver resolvendo a equação do segundo grau, que eu encontrar x' e x', se por acaso eu quiser somar x' mais x', eu vou encontrar menos b sobre a. Se eu for multiplicar o x' vezes o x', eu vou encontrar c sobre a. A soma das raízes de uma equação do segundo grau é dada por a soma é menos b sobre a e o produto, que é a multiplicação das raízes do segundo grau, vão dar c sobre a. Exemplo, determine a soma e o produto das seguintes equações. x² menos 4x mais 3 igual a zero. Olha a solução. Primeiramente, vamos encontrar os coeficientes numéricos. O a é o número que acompanha o x elevado a 2. Nesse caso, x². O a só pode ser positivo porque não tem sinal. E o número que acompanha, como não tem número nenhum acompanhando, mais 1. Então, o a é mais 1. O b é o número que acompanha o x. O b é menos 4. O c é aquele número sozinho, sem incógnita. O c é mais 3. Então, eu tenho a igual a 1, b menos 4 e c igual a mais 3. Fazendo soma é menos b sobre a. Ou seja, o que é menos b? Menos vezes o b, menos vezes menos 4, mais 4. Dividido por a, que é 1, vai dar mais 4. O produto é c sobre a. O c é 3. O a é 1. 3 dividido por 1, 3. Então, a soma vai dar 4 e o produto vai dar 3. Se eu resolvesse essa equação do segundo grau toda, eu encontrar x' e x'. Ao somar x' mais x', eu vou encontrar mais 4, que é a fórmula da soma. Se eu multiplicasse x' pelo x', eu vou encontrar mais 3, que é a fórmula do produto. Então, isso aqui é um jeito de simplificar. Alguns concursos te pedem qual que é o produto das raízes da equação do segundo grau. Você vai resolver a equação do segundo grau inteira para você pegar x' e multiplicar por x'? Não, basta você aplicar a fórmula. Olha, produto é c sobre a. C sobre a, nesse caso, 3 sobre 1, que é igual a 3. Ficaria simples e resolução rápida. Letra B. Vamos encontrar agora a soma e o produto das raízes da equação do segundo grau, que agora é 2x² menos 6x menos 8 igual a zero. Primeiramente, nós temos que encontrar os coeficientes, o a, o b e o c. Quem que é a? A é o número que acompanha o x elevado a 2. Então, o a vai ser mais 2. O b é o número que acompanha o x. O b é menos 6. E o c é aquele número sozinho, sem letra, sem incógnita. O c é menos 8. Então, a soma vai ser menos b sobre a. Ou seja, menos que multiplica o b, menos 6. Menos vezes menos, mais 6 sobre o a, que é 2. 6 dividido por 2, 3. E o produto, c sobre a. C é menos 8 e o a é 2. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Então, a soma das equações, das raízes da equação do segundo grau, nesse caso é 3, e o produto é menos 4. O que significa? Que se você resolver essa equação do segundo grau, você vai encontrar x' e x'. O x' mais o x' é igual a 3. E o x' vezes o x' igual a menos 4. Resolução de equações fracionárias do segundo grau. Equações fracionárias são as que possuem incógnitas no denominador e o processo de resolução dessas equações é o mesmo das equações não fracionárias. Exemplo, 4 sobre x mais x sobre 2 igual a 3. Já que tem um x no denominador, esse x tem que ser diferente de zero. Ou seja, a resposta não pode dar zero. Por que não pode dar zero? Porque 4 dividido por zero vai anular essa equação. Se anula, não existe uma divisão por zero. Não tem como resolver essa equação. Não pode anular o denominador. Então, eu vou fazer o MMC dos denominadores. Quem são os denominadores? X, 2 e 1. A melhor maneira de eu fazer o MMC quando existir letra é multiplicar tudo. X vezes 2, 2x. 2x vezes 1, 2x. Então, o mínimo múltiplo comum é 2x. O que eu vou fazer? Dividir o 2x pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, eu tenho 2x dividido por x dá 2. 2 vezes 4, 8. 2x dividido por 2 dá x.
x vezes x, x ao quadrado, igual 2x dividido por 1, 2x vezes 3, 6x. Eu posso eliminar os denominadores. Por quê? Porque eles são iguais e eu ainda tenho o sinal de igual. Então, eu posso eliminar. Vai ficar 8 mais x ao quadrado igual 6x. Organizando essa equação do segundo grau, eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Aplicando a fórmula de Bhaskara, então, temos x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Qual a fórmula que eu usei? Aquela. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, o que é o menos b? O b é menos 6. Então, menos b vai ser menos vezes menos, mais 6. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado, mais 36. Menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 8. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Então, vai ficar 36 menos 32, 4. Então, vai ficar 6 mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 2. Ou seja, 6 mais ou menos 2 sobre 2. Quando eu tenho mais ou menos 2, eu vou ter x' e x duas linhas. Quem que é x'? 6 mais 2 sobre 2. Quem é x duas linhas? 6 menos 2 sobre 2. 6 mais 2, 8 sobre 2, 4. 6 menos 2, 6 menos 2, 4 sobre 2 dá 2. Logo, as respostas que eu tenho são 2 e 4. Portanto, a solução da equação, ou conjunto verdade, é 2 e 4. Letra B. 2x sobre x menos 1 mais 1 sobre x mais 2 igual 5x mais 1 sobre x menos 1 que multiplica x mais 2. Bom, antes de resolver, eu tenho lá um denominador x menos 1 e o outro denominador x mais 2. Esses denominadores, olha, eles não podem ser iguais a zero. Então é o seguinte, x menos 1 igual a zero, x igual a 1. Então, não pode ser igual a 1. Então, vou colocar aqui, ó, x é diferente de 1. X mais 2 igual a zero, x igual a menos 2. Não pode ser menos 2, porque senão anula. Então, x é diferente de menos 2. Tirando o MMC, como eu só tenho x menos 1 e x mais 2 nos denominadores, o MMC vai ser x menos 1 que multiplica x mais 2. Então, é o seguinte, x menos 1 que multiplica x mais 2, dividido por x menos 1. Eu tiro o x menos 1, sobra x mais 2. Então, vai ficar 2x que multiplica x mais 2. X menos 1 que multiplica x mais 2, dividido lá pela segunda parte, ó, por x mais 2, vai ficar o quê? X menos 1. X menos 1 vezes 1 equivale a x menos 1. E x menos 1 que multiplica x mais 2, dividido por x menos 1 que multiplica x mais 2, é igual a 1. 1 vezes 5x mais 1 é igual a 5x mais 1. Eu posso eliminar todos esses denominadores, garantindo que o x tem que ser diferente de 1 e que o x tem que ser diferente de menos 2. Então, se eu eliminar os denominadores, vai ficar 2x que multiplica x mais 2 mais x menos 1 igual 5x mais 1. 2x, como tem um parêntese na frente, x mais 2, o 2x multiplica todos dentro do parênteses. 2x vezes x vai ficar 2x ao quadrado. 2x vezes 2 vai ficar 4x, mais x menos 1 igual 5x menos 1. Organizando essa equação, vai ficar 2x ao quadrado, 4x mais x, 5x. Você traz o 5x do segundo membro para antes do primeiro membro e vem menos 5x. Então, vai cortar, olha, mais 5x com menos 5x, vai eliminar. E o menos 1, mais 1, eu vou trazer ele, vai ficar menos 2. Então, vai ficar 2x menos 2x ao quadrado menos 2 igual a zero. Vou jogar o menos 2 para o outro lado. Vai ficar 2x ao quadrado igual a 2. X ao quadrado sozinho vai ficar quanto? 2 sobre 2, ou seja, x ao quadrado igual a 1. O x vai ser o que, então? Vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 é 1, ou seja, o x é mais ou menos 1. Só que, olhando lá para o começo do exercício, lá da letra B, o x não pode dar 1. Então, eu só tenho uma solução possível, que é menos 1.
Note que a solução da equação deve ser diferente de 1 e de menos 2, pois senão anularia o denominador. Logo, a solução da equação será somente menos 1. Então, o x equivale a menos 1. Solução dessa equação, menos 1. Resolução de equações literais do segundo grau. Equações literais são aquelas que possuem uma ou mais letras além da incógnita. Então, olha só, eu tenho a equação x² menos m mais n, que multiplica x mais p igual a zero. O que é o a, o que é o b e o que é o c? O a é o número que acompanha o x elevado a 2.